ou seja, uma pessoa que perde o controle de si e passa a desejar o mal para outra pessoa, passa a ter reações físicas, reações psíquicas, pode gritar, pode se agitar, pode agredir, que faz com que a gente dê muita importância às coisas pequenas, que faz com que as coisas nos tirem do sério e nos levem a um descontrole. O oposto à ira é a paciência. A ira, quando descontrolada, segundo a moderna psicanálise, quando um pequeno gesto no trânsito, em casa, quando uma indicação de alguém, quando uma pequena questão tem uma superreação excessiva que vai além do gesto em si, nós então chamamos a esse processo de uma superreação, overreaction, uma reação exagerada, e ela é um sintoma de que aquilo dialogou com muito mais coisa. Ou seja, alguém cortou minha frente no trânsito, um gesto pequeno, e eu arrisquei minha vida perseguindo a pessoa, tomado de cólera, cheio de ira, é sinal de que eu não estou debatendo uma questão de trânsito. Eu estou debatendo algo muito maior, muito mais profundo, algo que tem a ver com a minha própria existência e que isto é apenas um sintoma que eu devo analisar, pensar, ou seja, é um ponto para o meu conhecimento. Tudo aquilo que me provoca um enfrentamento, tudo aquilo que me provoca uma oposição ao meu desejo é provavelmente um exercício. Os budistas ensinam que pessoas difíceis queimam karma. Uma pessoa complicada, uma pessoa agressiva, está ali para fazer com que eu não tenha tranquilidade com a minha vaidade, com o meu eu, com a minha ignorância, com a minha raiva, que é um veneno do espírito. Ou seja, dentro de todas as religiões ocidentais, o ódio é um descontrole, e o descontrole é uma falta de compreensão do plano de crescimento dentro do budismo ou do plano de Deus para mim dentro do cristianismo. Se eu fui tentar uma coisa e ela não funcionou, se na hora que eu ia ser atendido o guichê foi fechado, se no momento que eu saio sem guarda-chuva começa um temporal, se eu fico gripado no dia de uma experiência profissional importante, esses são pequenos exercícios para eu saber que a minha vontade não é soberana, que eu não mando no mundo, que eu não sou onipotente, e o meu eu deve se curvar ao imenso oceano de coisas contrárias. Porque a ira quase sempre é um exercício terrível de narciso, de vaidade. Por isso que a vaidade é tão importante como o primeiro pecado. Como fulano pôde me dizer isso? Quem ele pensa que é? Como esse passou na minha frente? Como essa pessoa me irrita em casa? Por que isso está fazendo barulho? A todo instante eu me vejo como centro do universo. E o universo me convida permanentemente a sair dessa posição protagonista. Entender que eu não tenho poder algum sobre as coisas ao meu redor. E a todo instante eu serei testado e testado e testado para saber se eu sou dono da minha paz ou se a paz pertence ao outro. Então, é por isso que a filosofia estoica destaca também a tranquilidade da alma, a capacidade que eu tenho de entender que eu posso mudar algumas coisas e há outras que eu não tenho nenhum poder. Eu devo obter essa tranquilidade que os filósofos chamavam de ataraxia, a capacidade do autocontrole. Aquilo que acontece, eu devo ser indiferente. Eu não posso mudar muita coisa. Há pouco espaço de manobra para minha liberdade e eu devo me concentrar naquelas poucas coisas sobre as quais minha vontade tem alguma ação. Filósofos como, por exemplo, o imperador Marco Aurélio, como Cícero, como Sêneca, como Epicteto, sempre nos aconselham a controlar essa ira, que é um sinal de falta de sabedoria. Epicteto nos diz: você está irritado porque alguém falou mal de você? Você está tomado de ira porque disseram que você fez tal coisa? Pense apenas, imagine, se soubessem tudo o que eu fiz. Só sabem isso. Felizmente, graças aos deuses, só comentam esse defeito meu, porque se soubessem todos os meus defeitos, aí eu estaria perdido. Aquilo que dizem de mim pode ser verdade
ou mentira. Aquilo que dizem de mim é unicamente expressão do que eu sou ou do que eu não sou. Se disseram que eu sou agressivo, que eu sou irritadiço, e eu sou, as pessoas me conhecem. Não há por que ficar mais irritado ainda. E se eu não sou, elas não me conhecem. Logo, porque eu ficaria irritado. Dizem que eu sou lento ou dizem que eu sou tomado, por exemplo, de avareza. Eu vou refletir, eu sou lento, eu sou avarento. Se elas estão dizendo a verdade, eu concordo. Nossa, você me viu. Se eu não estou sendo julgado com precisão, eu vou dizer, interessante, não consegui ainda me mostrar ao mundo. Ou é uma calúnia, ou é a expressão da verdade. Por que ficar irritado? A irritação é sempre prova no estoicismo de falta de sabedoria. A irritação é um desequilíbrio, uma inquietude que mostra que você ainda não se conhece, que você não sabe quem você é e que a sua paz não lhe pertence, mas pertence ao mundo. Assim, o mundo pode permanentemente tirar a sua paz. A qualquer instante, o mundo pode chegar lá e dizer algo ou fazer algo e você perde completamente o controle. Para o cristianismo, é uma falta de capacidade e imitação do mestre, sempre manso e humilde de coração. Para o budismo, é uma exacerbação do eu. Eu acho o meu eu central e a ilusão do eu faz com que eu ache que todas essas coisas acontecem por minha causa. O budismo recomenda que eu evite o ódio, porque eu vou ter que entender, a ignorância é uma das grandes pragas contra as quais o budismo luta, eu vou ter que entender que eu não sou senhor de tudo. Eu posso sentir a dor de ter chutado uma pedra, posso sentir a dor de ter sido insultado, mas não posso transformar isso em ódio, porque o ódio aumenta a ignorância, ele é fruto da ignorância, e o ódio aumenta a fixação do meu eu, especificamente do meu eu vaidoso, que se acha possuidor de virtudes e que não pode ser atacado. Existe uma chance de uma rebeldia, uma ira santa? Sim. A própria história do cristianismo trata muito dessa justa indignação contra uma injustiça social, contra uma violência, contra um ato de terrível engano sobre um inocente. Eu posso, com voz firme, denunciar. Eu posso vir a público fazer como Jesus fazia com os fariseus. Ai de vós, hipócritas, sepulcros caiados de branco, vocês cobram dos outros aquilo que não são, vocês são absolutamente incoerentes, ou dos saduceus ricos, indiferentes aos pobres. Jesus condena os dois, mas Jesus não é atacado de ira. Jesus apenas corrige moralmente e indica que essas pessoas estão equivocadas. A cena mais fora desse padrão está contida apenas em um evangelho, que é a expulsão dos vendilhões do templo. É difícil explicar essa cena, mas Jesus vira a mesa dos vendedores. Um biógrafo de Jesus lembra que ele sobe ao templo desde a juventude, que lá estava ele aos 12 anos, perdido no templo e olhando desde a juventude aqueles homens que dentro do templo negociavam moedas, vendiam aves para as ofertas e sacrifícios e enriqueciam dentro do espaço sagrado, onde deveria haver apenas oração ao seu Pai, ao Pai de Jesus. Então Jesus vira as mesas e tem um ataque de uma ira um pouco mais complicada para explicar, mas é a ira de Jesus virando as mesas. Quando se trata dele mesmo, quando ele não está defendendo as coisas do Pai, mas ele próprio é atacado, chicoteado, coroado de espinhos, humilhado, cospem na cara dele, ele não reage, ele não se desespera, não vira a mesa, não usa do seu poder. Diante da ira de Pedro, que corta a orelha do centurião no horto, Jesus vai lá e cola essa orelha. Diante do seu traidor, comendo com ele na última ceia, ele não insulta Judas, ele apenas diz que ele deve fazer logo o que tem de fazer e Judas se retira. Ou seja, quando se trata dele mesmo, Jesus é muito tranquilo, pacífico, manso e humilde. Quando se trata de defender a casa do Pai, o templo, Jesus então, em apenas um evangelho, toma essa atitude de virar as mesas dos mercadores, mostrando que ele negociaria pouco com essa violação da dignidade do templo. A ira é um pecado capital, a paciência é uma virtude.
E a virtude se exercita diariamente através da concepção de que minha irritação é sinal claro de que eu não tenho controle das coisas. A minha irritação é sinal claro de que minha vaidade ainda me domina. A minha irritação é algo que eu devo pensar e repensar e agradecer para cada chance de cada pessoa, na teoria, que me enfrenta, que diz o contrário do que eu penso ou até que me agride, que isso é uma expressão da pessoa. Uma pessoa sábia não entrega a sua tranquilidade para os outros. Uma pessoa sábia entende profundamente que a sua paz lhe pertence como um patrimônio. O sábio não se abala, o sábio não se irrita. O sábio entende que sim, aquilo é contrário ao que eu queria, aquilo dificulta meu plano no momento, aquilo me atrasa. Mas o sábio não coloca toda a força da ira, porque a ira é uma infantilização, uma teimosia, como se eu, adulto, me transformasse de novo em uma criança contrariada. As crianças contrariadas são dominadas pelo sentimento, não podem controlá-los, não aprenderam ainda o poder da razão e a capacidade que eu tenho, sim, de sentir o impulso, mas de controlá-lo. No mundo contemporâneo, no mundo da internet, a expressão do ódio, da ira nas redes é quase uma obrigação. As pessoas são afogadas nesse senso violento, irado, são muito pouco pacientes, julgam rapidamente e, protegidas pelo anonimato da internet, lançam seus ataques constantes e irados sobre o mundo. Cabe às pessoas equilibradas não darem alimento, como se diz na internet, para os trolls, ou seja, ao não responder no mesmo tom, ao não aceitar a provocação, eu acabo dizendo então que eu não vou alimentar a sua raiva, porque esta sua ira é sua, é um código seu, é uma gramática sua, é uma energia que lhe pertence. Eu não vou ser o impulsionador, a alavanca, o trampolim para a sua raiva. E assim, eu não alimento monstros, monstros que podem crescer e dialogar com os meus monstros também. Deixo que a pessoa enraivecida siga adiante. Sim, o mundo a todo instante, sem cessar, sem parar, o mundo nos enfrenta. E se na Grécia era uma virtude eu reagir a esse mundo, se no mundo da internet responder com mais palavrões, com mais agressividade, com um humor mais agressivo, com ataques mais pessoais, isso possa ser visto por alguém como uma virtude, é uma amostra de que aquele que me provocou venceu. Fulano lhe colocou um apelido nas redes, fulano fez algo agressivo para você, é um problema dele. Ele tem dificuldades com você, ele não consegue aceitar. É uma escolha dele, é uma escolha absolutamente pertencente a ele. E ao fazer tudo isso, ele pergunta, vai entrar no meu joguinho de raiva? Vai ser irado como eu, no sentido de tomado de cólera? Vai se infantilizar? Vai mostrar que tem insatisfações com a sua vida que devem ser transportadas para o outro? É uma pergunta. E aí algumas pessoas aceitam e outras pessoas rejeitam a participação nesse jogo. A ira é um sinal de falta de paciência, de falta de conhecimento, de falta de controle, de falta de sabedoria. E se eu fosse religioso, de falta de Deus, de falta de tranquilidade dada pela certeza que Jesus é o Deus da paz, Jesus é o Deus da tranquilidade. Todas essas reflexões em vários campos, do religioso ao psicanalítico, do histórico ao literário, para que eu possa dar uma resposta em época tão tomada pela ira, tão cheia de sentimentos irados, que eu posso fazer da conquista da minha paz, da minha paciência, da minha estabilidade, da minha tranquilidade, um grande projeto de vida. E se eu não puder isso para sempre, sigam o conselho dos Alcoólicos Anônimos. Só hoje eu não responderei aos ataques agressivos da internet. Só hoje eu entenderei que aquela buzinada no trânsito não é pessoal, não é algo para mim, mas é a dor de alguém que tem muita pressa, porque não tem tranquilidade, porque interpreta o mundo
como algo que o enfrenta diariamente. Eu entendo a dor do outro, aceito, deixo seguir, porque eu não quero fazer parte desse jogo.